programa desta terça-feira. Ontem nós trouxemos aqui no programa o destaque da demissão da Márcia Dantas, né? Márcia Dantas, 9 anos aí de SBT, com passagens pela Band, pela Record, ela que foi desligada do SBT após esse período de 9 anos, e a declaração, inclusive, de bastidores era que ela teria tido alguns atritos com pessoas da produção, uma informação que a gente até achou muito estranha, né? A Márcia gravou um vídeo falando sobre isso, ela que ainda não tirou da bio ali do Instagram dela a frase apresentadora do Primeiro Impacto, viu? E daqui a pouco a gente vai mostrar pra você esse... A gente vai mostrar agora? Então vamos ver o vídeo da Márcia Dantas, onde ela fala sobre esse caso, porque ela se pronunciou de forma oficial sobre essa demissão, depois de muito que foi especulado, né, Ítalo? Vamos ouvir, então, da boca da Márcia Dantas? Oi, gente, boa noite. Tô passando aqui só para agradecer o carinho de vocês comigo. Eu tô sendo acolhida pelos meus amigos, pela minha família, por quem sempre me acompanhou. Tá difícil ainda falar, eu tô bem triste. E é isso. Eu quero cuidar de mim agora um pouquinho, melhorar, e depois eu venho conversar com vocês, mas eu já queria agradecer porque tem tanta gente boa aqui na internet, mandando tantas mensagens lindas, e eu queria só dizer que tá tudo bem, que meu coração tá em paz. Por mais que eu esteja muito triste, tô muito triste sim, mas meu coração tá em paz. Eu sei que Deus sabe de tudo, minha fé é inabalável, como eu tinha escrito hoje mesmo. Ainda coloquei a foto do meu pai. Sei que meu pai tá me dando força de onde ele estiver nesse momento, tá lá em cima me mandando força, e ele foi a pessoa que acreditou mais em mim, quando nem eu mesma acreditava. Então, nada é por acaso eu ter colocado a foto do meu pai, eu ter escrito que eu não tenho medo de mudança, porque é verdade. Eu estava escrevendo para mim mesma. Então, eu só tenho gratidão a toda a minha trajetória, a tudo que eu construí. Eu só tenho gratidão, gente. Meu caminho é lindo e tá só começando. Então, obrigada pela preocupação. Eu vou ficar bem. Só que a gente também precisa acolher os nossos sentimentos, viver o nosso luto. Depois, tudo passa. E eu ressurjo como fênix, como sempre. Vocês me conhecem. Então, obrigada, gente. De coração. De coração. Tá aí então, né? Foi o que disse a Márcia Dantas nessa publicação ali nas redes sociais. Ela que fez esse post no Instagram falando que não tá feliz. E, gente, foi uma demissão, né? Quem que no início, nos primeiros dias, vai ficar feliz com uma demissão? A gente entende, né? Principalmente quando você gosta muito do seu trabalho ou você precisa do dinheiro, porque a gente até escuta as pessoas falando, mas mesmo que seja, o que a gente não sabe se é o caso, um trabalho tóxico, a pessoa comemora a demissão, comemora, mas depende do dinheiro também, né? E apresentadores de TV ganham muito bem? Ganham, mas ela é jornalista. O jornalista não ganha tão bem assim quanto deveria, na minha opinião, nesse país, tá? Quem ganha bem é o William Bonner, né? Que tá lá, Milano, ganha os seus milhõezinhos ali por mês. Aí tudo bem. Mas a gente tá falando de outra situação, uma emissora um pouco menor, com uma estrutura um pouco menor, que já tá cortando verba, né? Então é uma situação um pouco mais complicada. Então é notório na voz aí da Márcia Dantas que ela obviamente não tá feliz com toda essa situação, e ela fala mesmo sobre se reerguer como uma fênix, e acho que esse tempo ele é necessário, né? Ela vai precisar desse período mesmo para poder colocar a cabeça no lugar, entender ali o que aconteceu e seguir. E ela fala sobre o pai dela, que ele tá lá de cima mandando força, que ele foi a pessoa que mais acreditou nela quando ela nem mesma, né, acreditava que seria possível tudo isso, que Deus sabe de tudo, que a fé é inabalável, e acho que é isso o que mais importa. Ressurja como uma fênix, descanse mesmo, tira um período de férias,
não tem problema, descansa, fica com os filhos, com a família, vai viajar, volta pra tua terra natal, vai ver a família, fica um mês lá, né, descansando, depois volta, e aí bota a casa em ordem e vê o que vai fazer, e é a vida que segue, não é? Daniel, você falou até sobre filhos aí, surgiu um vídeo nas redes sociais, estava circulando um vídeo onde a Márcia Dantas falou no final do ano passado, se eu não me engano, para Patrícia Bravanel, que agora em 2025 ela planejava engravidar, né? E aí tava até gente falando, foi demitida porque disse que ia engravidar, foi demitida porque falou pra patroa que ia engravidar e tudo mais. Então, assim, óbvio que a gente não tem como dizer que foi por essa razão, né? Ontem a gente trouxe algumas razões que circularam aí, inclusive sobre esses atritos nos bastidores, questão de que supostamente rolou gritaria por parte da Márcia contra uma cabeleireira que saiu chorando pelos corredores do SBT. Isso não é uma notícia de que aconteceu no dia da demissão, mas algo que já tinha acontecido antes e que isso teria, assim, pesado na decisão da diretoria de acabar com esse contrato da Márcia Dantas, né? O que acontece, na minha humilde opinião aqui, né, de uma pessoa que acompanha a televisão, de que analisa e tudo mais, eu diria que existem ciclos se fecham, outros se abrem, mas ao mesmo tempo eu não consigo entender muito bem qual que é. Óbvio que levando em consideração essa informação do atrito com uma outra pessoa da produção e com outras pessoas aí que não foram detalhados os casos que dizem que a Márcia teria, de fato essa demissão é compreensível, se foi por essa razão, né? Porém, por outro lado, não dá pra gente entender que se essas conversas não fossem reais, se essas informações que estão circulando desses atritos não fossem verdadeiras, o motivo real para ela ser demitida, porque, como a gente falou aqui, até focalizando, puseram ela para fazer. Então é realmente uma apresentadora que sabe muito fazer um estilo de jornal mais policialesco, um estilo de jornal de bancada, um estilo de entretenimento. Então era uma pessoa que estava preparada para comandar coisas dentro do SBT. É verdade. E por que eu tô trazendo isso, Daniel? Porque a gente viu, por exemplo, a Cris Flores, que é uma outra apresentadora que é super preparada, sendo demitida do SBT também. Então, assim, qual que é essa forma? Por que o SBT tá demitindo? Qual que é a escolha? Pega ali a planilha... Qual o critério? Exatamente, era essa palavra que eu estava procurando. Qual que é o critério? Vai lá na planilha, bota quem recebe mais alto salário e demite? Será que é isso? Será que essa situação que falam que aconteceu, de fato pesou tanto assim? Mas por que essa demissão não aconteceu lá atrás? Lá quando essa situação supostamente teria ocorrido, né? Então, ficam algumas perguntas no ar, fica muito difícil a gente entender qual que é o critério do SBT para desligar os funcionários. Também, claro, né, a gente sabe que a ida dela do Tá Na Hora para o Primeiro Impacto era visto até com bons olhos, né? Porque melhorou a faixa matinal, depois que terminou Chega Mais, deram uma roupagem nova ali pro jornal, que inclusive deve passar por uma nova atualização, né, no formato. Então, assim, fica um pouco difícil da gente entender qual que é o critério, se foi esse o critério dos desentendimentos, por que a demissão não aconteceu antes, e se isso não tem nada a ver, o porquê de fato que isso aconteceu, já que ela era uma apresentadora que apresentou praticamente tudo o que o SBT tinha ali como programa jornalístico, se não todos os telejornais da casa, né? Mas tá aí então, e também com essa informação aí da gravidez, né, que ela queria engravidar e tudo mais, falou isso no ar e houve essa demissão pouco tempo depois. É óbvio que a Márcia, como ela mesma disse no vídeo que a gente trouxe, ela ainda não se sente preparada para falar sobre isso, tá muito triste, e eu acredito que em breve ela deve sim se posicionar, se pronunciar, né? A gente espera que isso aconteça. E assim, será que teremos mais uma ex-âncora do SBT Brasil na Fazenda? A ver. É uma possibilidade, né? Eu acho que ela tem todo esse potencial aí pra Record, quem sabe, chamá-la, né? E é um grande nome pra, quem sabe, assumir um programa de entretenimento, porque eu acho que ela passeia ainda mais pelo entretenimento do que a Raquel Sherazade. A Márcia consegue brincar mais no entretenimento do que a Raquel Sherazade. Ó,
A gente já estourou essa pauta, mas eu queria comentar aqui que eu acho que é importante, que ontem no Tá Na Hora, o Datena comentou a respeito das demissões. A gente não tinha programado trazer esse áudio aqui, eu vou colocar para vocês ouvirem, porque no mesmo dia onde a Márcia Dantas é desligada de forma oficial, o Datena, ele fala sobre isso, ó, vamos ouvir. Então você vê desemprego em todos os setores. Em todos os setores você vê gente perdendo emprego todo dia. Hoje uma tristeza terrível, as emissoras de televisão demitindo, os nossos amigos aqui que foram demitidos nos últimos dias, a gente sente que todos que ficaram estão profundamente tristes. Você que perdeu o seu emprego na sua profissão aí, a gente se solidariza com isso, mas só isso não adianta. Nós precisamos de lei que impeça a gente que está saindo para procurar emprego, um dinheiro para comprar uma coxinha e voltar ou ir de ônibus ou de trem e de repente assaltado no meio da rua. E aí ele continua falando da pauta do programa, né, que eram bandidos que invadiram uma casa e fizeram uma família de refém e acabaram presos, ainda bem, né? E aí foi muito curioso ele mencionar as emissoras de TV, os colegas estarem muito tristes. E sabe por que eu falo isso? Em específico nesse dia, porque o Datena já tá lá faz um tempinho. Não é a primeira onda de demissões que ele acompanha. Outras ondas de demissões aconteceram e demissões em massa. E ontem não foi uma demissão em massa, foi a demissão de Márcia Dantas. E há um ponto dele falar que as pessoas estão tristes. A gente precisa fazer uma associação aqui que, poxa, se uma pessoa foi mandada embora e as pessoas estão tristes, como que essa pessoa gerava tanto atrito assim como estão dizendo? Por isso que eu não acredito muito nessas notinhas que estão surgindo aí, a não ser que essa moça que da produção, que teria sido, né, atacada, não sei o que, venha se pronunciar oficialmente e mostre o que aconteceu. Mas eu não acho que seria capaz de chegar a esse ponto. Inclusive, tô tentando conversar com algumas fontes minhas do SBT, mas alguns estão de férias, tá difícil ali, né, de conciliar. Mas eu não acredito, sinceramente, que isso tenha acontecido do jeito que estão noticiando. Não acredito que a Márcia tenha chegado nesse ponto. Acho que às vezes isso pode ter sido interpretado de algum jeito, pode ter sido uma brincadeira que às vezes saiu de controle, algo que... Porque quando a pessoa ela demonstra uma soberba com a produção, não é algo que demora 9 anos para aparecer. É uma coisa que aparece já nos primeiros 2, 3, 4 anos e vai se estendendo até ficar insuportável. E as notícias vão circulando. E a gente vai vendo. E a gente vai ouvindo. E a Rádio Peão vai correndo. Com certeza. Então não é uma coisa que surge do dia pra noite. Mas a gente segue acompanhando. E mais uma vez, né? Por que agora? Por que não quando as denúncias aconteceram, né? Exatamente. E aí depois veio o vídeo da gravidez, né? Que ela queria tirar o DIU pra poder se tornar mamãe esse ano. Tá tudo muito esquisito. Tá tudo muito estranho. A gente segue atualizando você. Boa sorte aí pro SBT e pra Márcia Dantas também.